o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha o que ele diz agora. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Percebeu? Pedro entendeu que a coroa de glória não será entregue nessa vida. Não temos como escapar do sofrimento existente nesse mundo. O que eu quero dizer, gente, para vocês com essa explanação que eu estou fazendo aqui, é que um dos grandes equívocos da teologia da prosperidade é colocar a glorificação no processo da salvação. Perdão, é colocar a glorificação no início do processo de salvação. Nós ainda não chegamos no estágio da glorificação. Nós ainda somos, como Pedro vai dizer, coparticipantes do sofrimento de Cristo. E quem confunde essas coisas precisa estudar em teologia o que é chamado da ordem da salvação. Por exemplo, o que vem primeiro? Justificação ou adoção? A regeneração e o chamado eficaz devem vir antes da fé. Caso contrário, nós temos a fé como uma obra do homem, e isso é arminianismo. A fé, ela deve vir antes da justificação, para que seja mantida aquela grande verdade defendida pela Reforma de que justificação somente pela fé. Já a justificação, ela tem que vir e preceder a santificação. Caso contrário, nós teremos a doutrina romana da justificação por obras. Então percebe que, conquanto seja uma coisa assim, um ensinamento teológico, essa não é uma questão nem fácil de ser entendida, precisa de estudo. Mas também não é algo banal. Nós não estamos tratando aqui do sexo dos anjos, de questões que são para teólogos, de jeito nenhum. Isso aqui influencia diretamente a prática das nossas vidas. Isso aqui influencia diretamente doutrinas que nós cremos e que vão influenciar a forma como nós vivemos. Entender como que essas diferentes partes da salvação são aplicadas a nós pelo Espírito Santo é fundamental. Então, aquele que coloca a glorificação no início do processo de salvação cai em vários erros. Mas por que eu estou falando isso daqui? Porque Pedro, na sua carta, ele fala como o cristão deve sofrer. E o cristão que sofre sem entender essa verdade, ele vai ficar assim: eu não aceito a doença, eu não aceito o sofrimento, isso é coisa do diabo. Meu filho, a lógica natural da vida cristã é primeiro o sofrimento, depois a glória. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Glorificação, esse estágio e essa etapa da salvação, onde nós nunca mais sofreremos, só no céu. Aqui nesse mundo, Pedro nos ensina, a gente vai sofrer. A gente vai passar por dor, nós vamos enfrentar várias tribulações. Não tem como um cristão viver nesse mundo sem sofrer. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E quem não entende isso, vive mal.
vive cheio de crise, vive cheio de dúvida, vive tendo entendimentos acerca da fé e de Deus que não são bíblicos. Segunda orientação de Pedro para aqueles que estão sofrendo é que o rebanho de Cristo, ele deve participar da rejeição e da vergonha de Cristo. Olha o que ele diz aí no capítulo 1, versos de 6 a 9. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente... Ouviu o que ele falou aí? É necessário vocês serem afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Os sofrimentos de Jesus, se você ler a carta de Pedro de uma vez só, você vai perceber que o sofrimento de Cristo, ele é mencionado em todos os capítulos dessa epístola. E Pedro vai dizer o tempo inteiro, vocês cristãos, eu também, todos nós somos coparticipantes. Pedro está dizendo assim, olha, não tem jeito, nós vamos sofrer junto com Cristo. O rebanho de Cristo precisa participar do sofrimento de Cristo. Capítulo 4, olha só. Verso 12, a partir do verso 12, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Até aqui. Dá uma olhada num negócio muito interessante que Pedro faz nesse capítulo 4, olha só. Pedro faz aqui um jogo de palavras muito interessante. Olha só o verso 4 desse capítulo, ele diz assim: eles acham estranhos, falando dos incrédulos, eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Então olha o jogo de palavras que ele vai fazer, verso 4. Eles acham estranho. Agora olha o que ele diz no verso 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Pedro faz um paralelo interessantíssimo aqui. Pedro diz assim, ó, os incrédulos acham estranho que a gente não participe com eles das devassidões do mundo. Mas nós não devemos estranhar o fogo ardente destinado a nos provar, como se isso fosse algo fora do comum. Ele diz o quê? Existem muitos cristãos que acham estranho o sofrimento dos filhos de Deus. Mas para essas pessoas, falta-lhes o quê? Doutrina, conhecimento bíblico, esclarecimento das verdades da palavra de Deus. Então Pedro diz, não deve estranhar. Isso não deve ser estranho para eles. Aí ele faz um paralelo. Os incrédulos acham estranho. Os filhos de Deus não devem estranhar. Então, o que a gente aprende aqui é que o rebanho de Cristo vai participar do sofrimento do pastor. Assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Terceira orientação do apóstolo: àqueles que estão sofrendo.
Ele diz: quando nós estivermos aqui nesse mundo passando por dores, tribulações e problemas, para a gente continuar firme, é necessário nós termos em vista ou contemplarmos as alegrias da eternidade. Versos 3, 4 e 5 do capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina e nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha que palavra de esperança que Pedro dá a essas pessoas. Quem lê a epístola de Pedro com muita atenção, vai perceber que Pedro, ele é enfático, ele repete várias vezes o adjetivo precioso. Vamos dar uma passeada rapidamente aí no capítulo, no livro, olha só. Verso 7 do capítulo 1. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro. Verso 19, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Capítulo 2, verso 4, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Verso 6, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Verso 7, para vós os que credes, ela é preciosa. Capítulo 3, verso 4. Um espírito gentil e tranquilo, que não perece e é precioso diante de Deus. Agora, na segunda epístola, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Verso 4. Ele nos deu as sublimes e preciosas promessas. Gente, o que Pedro está nos dizendo aqui? Que nós devemos nos agarrar naquelas coisas que aqui na terra nos lembram do céu. Devemos nos agarrar nas verdades eternas, naquilo que está por vir. E assim, essa esperança das coisas preciosas e valiosas do céu, elas irão nos ajudar a continuar caminhando aqui nesse mundo. Quem já leu o livro Peregrino, de John Bunyan, sabe que o peregrino chega num lugar que Bunyan vai dizer que é o pântano do desespero. Tá ele, o amigo dele, e aí ele vê muita gente afundando, morrendo, e eles também começam a afundar, até que alguém vai lá e puxa eles do pântano do desespero, e vira para eles e diz assim: olha, para vocês atravessarem esse pântano, vocês precisam caminhar por cima dessas pedras. Sabe qual é o nome dessas pedras? Promessas. Ele diz assim: vocês só vão atravessar o pântano do desespero se caminharem por cima das promessas do Senhor. É impossível a gente enfrentar o sofrimento, as dores, os problemas desse mundo, se não nos agarrarmos nas promessas do Senhor. Por isso que Pedro diz que nós devemos contemplarmos as alegrias da eternidade, porque elas nos são preciosas. Preciosas para continuarmos caminhando por esse mundo pantanoso no qual nós vivemos. Quarto lugar, Pedro nos diz que o cristão que sofre nesse mundo, ele diz que ele não pode, não deve enfrentar o sofrimento sozinho. Olha o que diz verso 9 e 10 do capítulo 2. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Gente, é muito importante estar na companhia do povo de Deus no momento do sofrimento. Tem gente que quando sofre é igual um caramujo. Você toca nele, ele entra para dentro da toca e ninguém mais vê. Tem gente que ao sofrer se retrai, se esconde, se fecha, se isola. Pedro diz assim: nós que somos cristãos, nós precisamos aprender a dividir os nossos fardos. Pedro diz assim: olha, na vida cristã não existe herói solitário. Na vida cristã não existe Zorro, Homem-Aranha. Gente que vai viver sozinho nesse mundo, isso não existe. Pedro diz: nós somos dependentes uns dos outros. Nós fazemos parte da geração eleita, do sacerdócio real. Tem que sofrer junto. A quinta e última orientação de Pedro, e eu encerro com ela, a orientação do apóstolo para aqueles que estão sofrendo é a seguinte: a âncora da alma diante do mar agitado do sofrimento chama-se esperança. Alguém disse que Paulo é o apóstolo da fé, João é o apóstolo do amor e Pedro é o apóstolo da esperança. Capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 13: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Verso 21. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e com esperança esperai intimamente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 15, ele diz assim: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Gente, sofrer sem esperança é impossível. É algo que leva ao suicídio. E quando não leva ao suicídio, leva à loucura. Pedro está dizendo: olha, os cristãos que passam pelo sofrimento nesse mundo, eles precisam ter esperança. Na hora da doença, na hora do luto, na hora do revés financeiro, na hora das notícias tristes, na hora das notícias irreversíveis, esperança. A esperança é algo muito importante para a gente viver. E Pedro vai dizer assim: é importante para viver e fundamental para morrer. Poucas coisas são tão ruins. Talvez não exista nada pior do que morrer sem esperança. Quando eu preguei a série de mensagens aqui sobre a morte, eu li alguns relatos de pessoas que morreram sem esperança. Aquelas pessoas que, diante do pavor da morte, não tinham esperança, o que elas disseram? Que verbalizações, que frases terríveis aquelas pessoas disseram. Se você não lembra, semana que vem o livro deve estar aí para você poder comprar e reler.
A Bíblia, gente, é do começo ao fim um livro impregnado de esperança. Tem um episódio sobre esperança que eu gosto muito na Bíblia, lá no livro de Esdras. Tá aquela cena ali, de todo o povo lamentando a transgressão deles mesmos, lamentando a transgressão dos filhos de Israel. Esdras chorando, Esdras lamentando. Aí Secanias chega para perto de Esdras e diz assim: olha, nós temos transgredido contra o nosso Deus. E transgredimos contra o nosso Deus porque os nossos filhos casaram com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Pode ler lá, Esdras 10. É uma cena comovente, o povo chorando, o povo não sabendo o que Deus vai fazer com eles, o povo triste, Esdras triste. Secanias vira para ele: nós temos transgredido contra o nosso Deus, pecando, tomando para a gente mulheres dos outros povos. Aí depois que ele descreve aquele quadro desolador, ele diz assim: contudo, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Apesar de tudo, ainda há esperança. Há um escritor chamado Lewis Smith que ele diz assim: conserve a esperança viva, e a esperança o conservará com vida. Conserve a esperança viva, e a esperança o conservará com vida. Alguém aqui acha que Robin Williams tinha esperança? Aquele ator famosíssimo, com milhões e milhões de dólares. Será que ele tinha esperança para fazer o que ele fez? Conserve a esperança viva, e a esperança o conservará com vida. Então, quem se depara com a epístola de Pedro, o que Pedro nos ensina? Pedro diz: olha, eu escrevo àqueles irmãos que estão sofrendo, e a vocês que estão sofrendo, como que vocês devem encarar o sofrimento? Lembrando que a lógica natural da vida cristã é primeiro o sofrimento e depois a glória. Ou seja, não se engane, não se iluda, nesse mundo a gente vai sofrer. Não coloque a glorificação antes da justificação. Segundo, o rebanho de Cristo vai participar do sofrimento junto com Cristo. Terceiro, é importante, mesmo aqui nesse mundo, contemplarmos as alegrias preciosas, as promessas preciosas da eternidade. Quarto, ninguém deve sofrer sozinho. E por fim, Pedro vai nos dizer que, diante desse mar agitado que é a nossa vida, a âncora que sustenta o nosso barco se chama esperança. Como que a Bíblia tem mensagens tão fantásticas, tão extraordinárias, que nos ajudam a enfrentar a dor e o sofrimento. Uma dessas mensagens, certamente, que a gente encontra na primeira epístola de Pedro aos nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos cantar, encerrar